frente. Pastor Jonathan, eu não vou falar muito porque ele preparou com muito carinho uma introdução em português. Então eu vou deixar que ele faça. Está aqui com a sua esposa também, Mariana. São muito alegres de tê-los aqui conosco. E o Jonathan, como ele é nativo hispanohablante, nós temos também o prazer de ter também aqui na nossa igreja a Camila, que também ela é argentina, o Jonathan é mexicano, então ela vai fazer a tradução da mensagem que o Jonathan vai trazer aqui para nós hoje. Então, esteja à vontade, Jonathan, agradecemos muito a sua presença. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Olá, meus queridos irmãos. Sou Jonathan Moran, dos pastores da Igreja Bíblica Urbana em Madrid. E hasta aqui o português. Por hoje. Mi esposa Mariana y yo estamos muy contentos de estar acá con vosotros hoy. Dá para escutar? Dá? Minha esposa Mariana e eu estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Y ver la obra de Dios E ver a obra de Deus en esta ciudad nessa cidade y en esta iglesia tan amada, tão amada, tan cercana a tão nosotros. próxima de nós. He recibido un saludo de la iglesia allá en Madrid Recebam oi da Igreja de Madrid. y quiero que sepáis que siempre os llevamos en nuestros pensamientos E y en quero que nuestras saibam oraciones. que sempre estão em nossos pensamentos e nossas orações. Y bueno, hemos pasado ya varias semanas en esta epístola a los Efesios Hemos passado muitas semanas no livro de Efésios. y en esta serie en la que juntos nos hemos propuesto responder a las preguntas ¿quién soy y dónde estoy? Estamos propostos a responder as perguntas: quem sou e onde estou? Y al entrar en esta segunda mitad de la carta, desde el capítulo 4, E entrando nessa segunda metade da carta, no capítulo 4, podríamos añadir una tercera pregunta. Podemos. ¿Cómo debo andar? podemos adicionar uma outra pergunta: como devo andar? Sin embargo, no podemos desconectar ese andar de las profundas verdades que los primeros 3 capítulos nos enseñaron. Porém, não podemos desconectar essas duas perguntas dos outros capítulos que hemos estudado. Porque para poder vivir de la manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados, Porque para poder viver da maneira digna da vocação que hemos sido chamados, necesitamos anclar nuestra identidad en la gracia y las riquezas que ya se nos han dado. precisamos fixar a nossa identidade na graça e nas riquezas que já nos são dadas. Porque de lo contrario, estos mensajes se vuelven simple legalismo o autodisciplina. Do contrário, essas mensagens se envolvem simplesmente legalismo. Ahora, O autodisciplina. muchas veces consideramos nuestra relación con Dios como un complemento para todas las demás cosas en nuestra vida. Muitas vezes consideramos a nossa relação com Deus somente um complemento para as outras coisas na nossa vida. Es decir, buscamos un crecimiento espiritual, personal, pero con una expectativa moderna de que Dios funcione como un suplemento vitamínico. Ou seja, buscamos um crescimento pessoal ou espiritual, mas com uma expectativa moderna de que seja como uma vitamina que tomamos. Como quien se levanta por la mañana, se toma la pastilla junto con el café y espera que le dé un pequeño empujón de moralidad o superación personal. Como se nos levantássemos de manhã e tomássemos uma pílula, uma vitamina junto com o café da manhã, esperando que aquilo nos dê um empurrão assim de moralidade e superação pessoal para o dia. Pero el problema es que muy en lo profundo buscamos seguir haciendo exactamente lo que ya estamos haciendo, manteniendo el mismo estilo de vida y las mismas motivaciones interiores. Mas o problema disso é que no profundo buscamos fazer exatamente o que já estamos fazendo, mantendo o mesmo estilo de vida e as mesmas motivações interiores. Tal vez con un poco más de ánimo, pero sin un cambio real en el interior de nuestro corazón. Pouco mais animados, talvez, mas sem uma mudança real no nosso coração. Y el problema surge cuando nos acercamos a pasajes como el de hoy con esa misma mentalidad de consumidor.
E o problema surge quando nos aproximamos a mensagens como a de hoje com apenas espírito de consumidores. Pero a lo largo de esta serie en Efesios hemos contemplado el glorioso evangelio. En los primeros 3 capítulos, las realidades, las verdades maravillosas que nos muestran la gracia de Dios. Mas ao longo dessa série, hemos contemplado o Evangelho nos primeiros capítulos, realidades e verdades maravilhosas que nos mostram a graça de Deus. Pablo nos recuerda que nuestra elección y redención descansan firmes solo en Cristo y en esa íntima unión que tenemos con Él. Paulo nos lembra da nossa eleição de redenção e descansar firmes em que só Cristo, em uma intimidade real com Cristo. Con esto ahora podemos recordar que nuestra justificación precede o es antes que nuestra santificación. Que nuestra posición legal como hijos amados de Dios ya está asegurada, está sellada por el Espíritu Santo. Com isso podemos nos lembrar que a justificativa precede a santificação e que nossa posição legal de filhos amados de Deus já está garantida e fixada pelo Espírito Santo. Pero ahora, al cruzar este punto de inflexión de los primeros 3 capítulos hacia los últimos 3, hay un enfático por tanto que, con el que inicia el capítulo 4, que ya se vio las semanas anteriores, pero este por tanto también lo vemos en el capítulo 4, verso 17 y 5:1. Mas ao cruzar esse ponto que Paulo diz, ele enfatiza no portanto, com isso ele inicia o primeiro versículo do capítulo 4 e que vemos também em 4:17 e 5:1, que nos leva até o terreno. Sí, sí. Sí, ahora estamos con esto en el terreno de los imperativos. Pablo escribe en imperativos. Sim, ele escreve em imperativo. Ahora, dicho de otra manera, rápido, nuestra nueva identidad debe manifestar ahora un nuevo modo de andar, impulsado no por el miedo legalista, sino por la más profunda gratitud a Dios. Então essa nova identidade, ela deve ser impulsada não pelo medo legalista, senão pela gratitude que nós devemos ter a Deus. Hoy consideraremos Efesios 5 del 1 al 21 para descubrir cómo luce esto en nuestro día a día, cómo podemos andar, que no son condiciones para alcanzar el favor de Dios, ni una lista de prohibiciones, sino más bien un fruto y una consecuencia sobrenatural de nuestra vida, que ya nuestra vida que le pertenece a Dios. E hoje falaremos sobre Efésios 5, do 1 ao 21, para descobrir como isso é no nosso dia a dia, entendendo o que está falando nessas escrituras. Não são condições para atingir o favor de Deus, nem uma lista de proibições antiquadas, mas um fruto inevitável e sobrenatural de uma vida que já pertence por completo a Deus. Así que vamos a leer y luego oramos. Então eu vou ler Efésios 5, do 1 ao 21, quem quiser ler conosco. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes de vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem no oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível,
pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Padre, te doy gracias Pai, te agradeço por tu amor pelo teu amor y porque en tu misericordia te has revelado por medio de tu palabra. e pela tua misericórdia que se ha revelado por meio da sua palavra. Te pido que ahora este tiempo sea tu voz hablando directamente a nuestros corazones, Te peço que agora seja a sua voz falando diretamente aos nossos corações, que sea sabiduría que desciende de lo alto y no sabiduría humana, que seja sabedoria do alto e não sabedoria humana, y que el poder de tu evangelio transforme nuestros corazones e que o poder do evangelho transforme os nossos corações, para poder vivir vidas que te agraden y ser más parecidos a ti. para poder viver vidas que te agradem e sejam mais parecidas a ti. En el nombre de Em Jesús nome de oramos. Jesus. Amém. Amém. Amén. Amém. Entonces, Pablo Então, comienza Paulo nuevamente começa novamente con esta conjunción, por tanto, com essa conjunção, portanto, pero es como una consecuencia de todo lo anterior. mas é uma consequência de tudo anterior. Nos encontramos con este primer imperativo Nos del encontramos pasaje. com esse primeiro imperativo da passagem. Sed pues imitadores de Dios. Seja, pois, imitador de Deus. Fácil, ¿no? Fácil, não é? Ser imitadores de Dios. Ser imitador de Deus. ¿Fácil? Fácil. Por supuesto que no. Claro que não. Parecerse a Dios es un estándar muy alto. Parecer-se a Deus é um estándar muito alto. Es imposible É de cumplir impossível de cumprir por nosotros mismos, por nós mesmos, sin la ayuda de Dios. sem a ajuda de Deus. Bueno, Bom, pero no olvidemos un punto importante que mas está não diciendo esqueçamos Pablo. ponto importante que está dizendo Paulo. Como hijos amados. Como filhos amados. No en nuestros esfuerzos humanos, Não nas nossas próprias mãos, sino desde nuestra nueva naturaleza. desde a nossa nova natureza. Verás, los hijos se parecen a sus padres Veja, os filhos parecem com os pais. y todos sabemos esto, E ¿no? todos sabemos disso. No tienen que esforzarse por parecerse a sus Não padres, tem que esforçar para parecer ao pai. es algo natural. É algo que vem. Para los cristianos es lo mismo. Para nós cristãos é a mesma coisa. Somos hijos de Dios. Somos filhos de Deus. Así que esta imagen es la que tiene, esta imagen de un padre y un hijo es lo Sí. que tiene Pablo en su mente para comenzar. Então Paulo tem essa imagem, né, de um pai e de um filho para começar. Y para poder imitar a nuestro padre, debemos ir siempre al ADN de nuestra identidad. E para poder sempre imitar o nosso pai, devemos ir ao DNA da nossa identidade. De la misma manera que un hijo se parece a su padre, Da mesma maneira que um filho se parece ao pai, ya sea por sus rasgos genéticos hereditarios já seja por algo genético, hereditário, o ya sea por lo que aprenden por medio de la observación diaria a través de la cercanía y la relación, ou algo que seja aprendido através da cercania do dia a dia, pero para los que hemos nacido de nuevo, mas para os que nasceram de novo, el llamado a imitar a nuestro padre es consecuencia natural o chamado de imitar ao pai é uma consequência natural y no es una imitación e forzada. não é uma imitação forçada. No es algo que aparentamos, Não é algo que tentamos aparentar ni es a través de cumplir reglas. e não é também cumprir uma regra. Ahora, piensa en la dinámica real de un padre y un hijo. Agora pense na dinâmica de um pai e de um filho. En cualquier familia, Qualquer família. un niño pequeño, una niña pequeña, Um menino pequeno ou uma menina pequena no se sienta a estudiar un manual de instrucciones acerca de cómo imitar los gestos de su padre. não se coloca a estudar como eu vou imitar os meus pais. Não fica estudando isso. Ni nadie le exige que lo haga bajo amenaza de un castigo si no lo hace bien. E também não há pais que exijam isso em forma de ameaça ou se você não me imitar vai ficar de castigo. Ni hay un examen al final del mes, ¿no? Nem Para ver há uma prova no final cuánto do se parece a mês, su padre. quanto você se parece ao seu pai.
Não há. Simplemente si el padre tiene la costumbre de rascarse la cabeza cuando está concentrado, Simplesmente, se o pai tem o hábito de coçar a cabeça quando está concentrado, de forma completamente inconsciente y de forma natural, de forma inconsciente e natural, un día el niño frunce el ceño y se rasca la cabeza como su padre, ¿no? dia o filho vai assim, ficar concentrado e coçar a cabeça também. Es un aprendizaje natural É algo natural. y lo hace por pura cercanía y por identidad, E ele faz isso por estar próximo e pela identidade. no porque haya firmado un documento legal que le obligue a comportarse de alguna manera. Não porque ele haja assinado algo que obriga ele a se comportar de certa forma. Esta distinción es importante porque solemos operar como un modelo contractual casi en todas nuestras interacciones. E entender isso, essa distinção, é crucial, porque tendemos a agir baixo esse modelo contratual em quase todas as nossas interações. Comúnmente pensamos que si Dios nos dice, si te comportas de esta manera específica, recibirás mi aprobación. Às vezes pensamos que Deus nos diz, se ages de certa forma, obterás certa coisa, certa compensação. Pero este texto rompe con ese esquema por completo. Mas esse texto diz totalmente o contrário. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ele diz, seja imitador de Deus como filhos amados. O sea que el orden, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Ou seja, aqui a ordem sim altera o produto. La identidad de ser amado es antes de la acción de imitar. A identidade de ser amado é antes do imitar. Y entonces, dado que el primer atributo divino que Pablo destaca es el amor, E dado aqui o primeiro atributo divino que o Paulo diz é o amor, porque la imitación debe comenzar por ahí, por el amor, a imitação deve começar por aí, pelo amor. entonces nos obliga a redefinir qué entendemos por amor. Então nos obriga a pensar o que entendemos do amor. Porque el concepto ha sido completamente vaciado de significado en nuestra cultura postmoderna. Porque esse conceito ha sido totalmente esvaziado na nossa cultura moderna, Reduciéndolo simplemente a algo relativo a una autosatisfacción sin límites. sendo colocado foco em uma auto-preenchimento sem limites. Pero en contraste con estos conceptos actuales, Mas contrastando com os conceitos atuais, Efesios describe el amor verdadero como un sacrificio y una entrega total. Efésios descreve o amor verdadeiro como um sacrifício e uma entrega total. Juan dice en su primera carta, João diz na sua primeira carta. el capítulo 4, verso 9, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Em 1 João 4,9 ele diz, nisso consiste o amor, no que hemos amado... Eu vou ler, eu acho. Não, pronto, eu traduzo. Sim. 1 João 4,9. Nisso consiste o amor, não no que hemos amado a Deus, senão no que Ele nos amou e enviou o seu Filho em propiciação dos nossos pecados. Ahora, esto significa que la vida de obediencia de Cristo agradó al Padre y ahora esa justicia perfecta ha sido depositada en nuestra cuenta. E agora isso significa que a vida de obediência de Cristo agradou a Deus e essa justiça perfeita ha sido depositada na nossa conta. Ahora somos agradables a los ojos de Dios, Agora somos agradáveis aos olhos de Deus, pero no por nuestras obras mas o não méritos, por nossas obras ou méritos, sino porque cuando el Padre te ve y senão me ve, porque quando o Pai te olha, ve al Hijo en quien tiene absoluta complacencia. vê ao Filho também, em quem tem completo agrado. Este es el fundamento de todo el amor del que está hablando Pablo. Esse é o fundamento de todo amor que está falando Paulo. No estamos hablando de un sentimiento que va y viene con No. las emociones, Não estamos falando de um sentimento que vai e que vem de acordo com as emoções, sino de una acción voluntaria inmensamente costosa senão de uma ação voluntária e extremamente com preço muito alto y orientada enteramente al bienestar del otro. e direcionada ao bem-estar do outro. Esa es la diferencia entre una transacción
Essa é uma diferença em uma transação y una transformación. e uma transformação interna. Porque si el amor es solo una necesidad de llenar un vacío, Porque se o amor é somente uma necessidade de encher um vazio, cuando la otra persona deja de satisfacer esa necesidad, quando a outra pessoa deixa de satisfazer esse vazio, entonces se acabó lo que então yo se daba. termina o que eu dava. Es como el contrato concluye. O contrato acaba. Pero si la identidad base ya está asegurada, Mas se a Sim. identidade base já está afirmada e assegurada, si nosotros operamos desde saber que somos hijos amados, se começamos desde o conhecimento de que somos filhos amados, no necesitamos mendigar nuestro valor, não precisamos mendigar um valor. ni tampoco buscamos el amor o damos amor hacia los demás, Nem, Como- nem tampouco buscamos amor ou damos o amor aos demais solo como un mecanismo de defensa o para obtener algo. como um mecanismo de defesa ou para obter algo. Entonces más bien se convierte en una réplica Então se converte numa réplica del amor sacrificial do amor sacrificial como nuestra identidad en Cristo. como nossa identidade em Cristo. Y bien, Bom, ahora este pasaje nos enseña 3 formas para imitar a nuestro Padre. essa passagem nos ensina 3 maneiras de imitar a nosso Pai. Primero, viviendo en pureza, Primeiro, vivendo em pureza, viviendo en luz vivendo na luz y viviendo en sabiduría. e vivendo em sabedoria. Vamos a ver cómo el pasaje habla de esto. Vamos ver como a mensagem fala disso. En el verso 3, Pablo dice que hay una forma de vivir que corresponde a los santos. No verso 3, o Paulo diz que tem uma forma de viver que corresponde aos santos. Y tiene que ver con la impureza no solo de nuestras acciones, sino que lo lleva al nivel también de nuestras conversaciones. E tem a ver com um nível de pureza, não só das nossas ações, mas também das nossas conversações. La inmoralidad sexual A imoralidade sexual, de la que habla Pablo utiliza el término griego porneia, da que fala Paulo, ele utiliza um termo grego que é porneia, que en su contexto original abarca, por supuesto, las acciones, que Pero- no contexto original ele abarca as ações, mas pero no se limita solo a eso, sino también a cualquier pensamiento o distorsión destructiva que opere fuera del diseño original. não somente as ações, mas também a tudo o que qualquer pensamento ou distorção destrutiva opere fora do desenho de relacional original. Habla también de impureza en un sentido moral, Fala também de impureza num sentido moral, un estilo de vida que ha comprometido su integridad estilo de vida que ha comprometido a integridade, o que se ha contaminado. porque se ha contaminado. Pero es muy interesante ver Mas é muito interessante ver el tratamiento que Pablo le da a la avaricia. o tratamento que Paulo dá A la avaricia, à avareza, que hay al final del verso 3, no final do verso 3. porque lo pone al mismo nivel Porque coloca ele no mesmo nível que la inmoralidad sexual. que a imoralidade sexual. Y en el verso E 5, no verso 5, la avaricia es señalada o es calificada como literal como idolatría. a avareza é qualificada literalmente como idolatria. Y es curioso porque hoy en día asociamos la avaricia casi de forma exclusiva con el dinero. E é engraçado porque hoje a gente associa a avareza diretamente com dinheiro. Sin embargo, hay una raíz más profunda en la avaricia. Porém, há uma raiz mais profunda na avareza. En el núcleo más profundo es el deseo insaciable e incontrolable No núcleo mais profundo é um desejo insaciável que quiere ser satisfecho a toda costa. que quer ser satisfeito a todo custo. Es la exigencia de que todo gire en torno a mis apetitos. É uma exigência de que tudo gira em torno do que eu quero. Entonces, al ponerme a mí mismo en el centro absoluto del universo, Então, ao colocar-me no centro absoluto do universo, exijo que todas, y al exigir que todo gire en torno a esas necesidades, eu exijo que tudo gire em torno dessas minhas necessidades. cruzo entonces la línea de la idolatría. Eu ultrapasso, então, a linha da idolatria. La avaricia dice,
es mi tiempo, A avareza diz, é o meu tempo, es mi cuerpo, é o meu corpo, son mis reglas, são as minhas regras. y todos los que me rodean E todos os que me rodeiam, os que estão Existem- próximos, existen para servir a mi satisfacción, existem para servir as minhas satisfações, o que eu quero. ya sea en las Já finanzas, seja nas finanças, relaciones interpersonales relações pessoais, o en el terreno íntimo de la sexualidad. ou realmente dentro da sexualidade. La avaricia dice que el otro es un simple medio para obtener mis fines. A avareza diz que o outro é simplesmente um meio para obter o que eu quero, os meus fins. Pero vamos un poco más allá, vivir en pureza Mas vamos um pouco mais longe. Viver em pureza tiene que ver con la manera en la que hablamos, tem a ver com como falamos, de modo que seamos parecidos a nuestro Padre. de modo que sejamos parecidos ao nosso Pai. Pablo nos llama a que cuidemos de no hablar con un lenguaje grosero, O Paulo nos faz atenção para que não falemos de forma grosseira. pero no solo es no decir malas palabras, Mas não é só falar palavrões. es más bien detenernos a pensar antes de hablar. É mais do que isso. É pararmos um pouco antes de falar e pensar o que vamos falar. ¿Qué hay en mi corazón? O que está no meu coração? ¿Por qué? Porque lo que abunda en el corazón es lo que habla mi boca. Porque o que transborda no coração é o que a boca vai falar. Si mi corazón está lleno de tonterías, hablaré tonterías. Se o meu coração estiver cheio de coisas ruins, falará coisas ruins. O cosas indecentes que no corresponden a un hijo de Dios. Ou coisas indecentes que não corresponderiam a um filho de Deus. Para poner un ejemplo práctico, Para colocar um exemplo prático disso, podríamos comparar esto con las tonterías sin sentido que dice o que balbucea un borracho. poderíamos colocar como um bêbado fala coisas que não têm sentido. En un bar a las 3 de la mañana, En un cuando bar a las ya 3 no da tiene mañana. conciencia. Já não tem consciência. Es decir, para nosotros va más allá de un lenguaje vulgar. Vai mais além de uma linguagem vulgar. Es cuando pierdes la dignidad en el habla. É quando você perde a dignidade no falar. Es como un ruido que no aporta ninguna gracia para el que me escucha. É como um barulho que não aporta nada a quem está a ouvir. Una forma de hablar que está centrada en uno mismo Una y forma- no en el oyente. Uma forma de falar que está centrada só em você, em nós, e não no que está escutando. Y nada de esto es adecuado para un hijo amado de E Dios. nada disso é adequado para um filho de Deus. Pero para no verlo solo de forma negativa, enfocándonos en lo que no debemos hablar, Mas para não ver isso só de forma negativa, enfocando só no que não devemos falar, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo que necesitamos hablar? então o que é que Paulo diz que devemos falar? Pablo dice al final del verso 4 que es necesario que hablemos siempre con acciones de gracias. O Paulo diz no final do verso 4 que é necessário que sempre falemos com ações de graças. Un corazón que sabe que es amado es un corazón lleno de gratitud. Um coração que sabe que é amado é um coração cheio de gratidão. Y así que con esto vimos la primera característica. Então, com isso, vimos a primeira característica. Vamos a terminar, espero pronto. Vamos terminar logo, espero. Dijimos también viviendo en la luz. Nos parecemos a nuestro Padre viviendo en luz. Também nos parecemos ao nosso Pai vivendo na luz, que é o segundo ponto que falamos. Pablo describe un cambio en nuestra identidad radical. Paulo descreve uma mudança na nossa identidade radical. No solo estábamos en la oscuridad, Não só estávamos na escuridão, dice que éramos ele tinieblas. fala que nós éramos a escuridão. Ahora no solo estamos en la luz, Agora, não somente estamos na luz, sino que el Señor dice que somos la luz ele del diz que mundo. somos a luz agora. Al estar unidos a Cristo, nuestra esencia ha cambiado, Então, ao estar unido a Cristo, a nossa essência ela mudou, lo cual nos faculta para poder andar como hijos de luz. o qual nos permite, assim, então, andar como filhos da luz. Y la luz produce un fruto concreto. E a luz produz um fruto concreto. Dice bondad, justicia y verdad. Ele diz bondade, justiça e verdade. Pero caminar en la luz Mas andar na luz también requiere que comprobemos lo que es agradable para Dios. também requer que comprovemos o que é agradável a Deus. Esto significa que el estándar Isso significa que o standard no debería definirlo la cultura, não deveria ser definido pela cultura, porque la cultura cambia, porque a cultura vai mudando.
Pero la voluntad de Dios revelada en su palabra Mas a vontade de Deus revelada nas Escrituras permanece para siempre. permanece para sempre. Pablo habla también de una luz Paulo também fala de uma luz que de alguna manera expone que E- de alguma maneira ela expõe y transforma e transforma las tinieblas. a escuridão. Pero hay un problema. Mas há problema. A veces nuestros prejuicios culturales, religiosos, Às vezes, esqueci a palavra. nuestros conceptos Sim, previos os nossos conceitos culturais religiosos pueden ser un estorbo. podem ser estorbo, atrapalhar. Concebimos la luz, esta luz que denuncia las obras de las tinieblas, Então, recebemos a luz que denuncia as obras las obras de las da tinieblas, escuridão de una forma como de castigo y como, sí, como un juez. de uma forma de castigo, como se fosse juiz. Pensamos que nuestro deber como cristianos Pensamos que o nosso dever como cristão es como el de un helicóptero de policía é como helicóptero de polícia que enciende su luz que ilumina y que va con un megáfono e vai com um megafone por las calles pelas ruas en el mundo, no mundo, señalando, acusando a la manera de vivir de los incrédulos, apontando e mostrando a forma de viver dos incrédulos, como policías. como polícias. Pero nuestra responsabilidad primaria Mas nossa responsabilidade inicial, primária, es no participar en las obras de las tinieblas. é não participar nas obras das trevas. Pablo dice reprenderlas, Paulo diz para repreendê-las. pero esta reprensión ocurre principalmente cuando nuestra santidad, cuando nuestra vida santa actúa como un contraste. Mas essa repreensão ela acontece quando a nossa vida age como um contraste. Y ese contraste desenmascara el pecado. E esse contraste ele desmascara o pecado. Es como cuando tú ves y contrastas una ropa muy fina, original, elegante, É como quando você compara uma roupa muito fina, muito elegante, con una imitación. com uma imitação. No necesitas demostrar que la imitación es mala, simplemente la comparas con la de buena calidad. Não precisa comprovar que a imitação é ruim, simplesmente você compara com a fina, com a elegante. Así es la luz que expone Assim é a luz que expõe o que deja en manifiesto las obras de las tinieblas. ou que deixa em evidência as obras das trevas. Ahora, también ahí en el verso 14 dice que somos llamados a despertar. Agora, no verso 14, também diz que somos chamados a despertar. Dice, despiértate y te alumbrará Cristo. Diz, acorda e Cristo te iluminará. Es un recordatorio de que nosotros no generamos nuestra propia luz. É lembrete de que nós não geramos essa luz própria. Dependemos totalmente de que Cristo nos alumbre Nós dependemos totalmente que Cristo nos ilumine para poder vivir despiertos para poder viver acordados y conforme a su voluntad. e de acordo com a sua vontade. Pero entonces vamos a la tercera manera en la que podemos imitar a nuestro Padre. Então vamos à terceira maneira de como podemos imitar nosso Deus. Por último, nos Último. parecemos a nuestro Padre viviendo en sabiduría. Nos parecemos ao nosso Pai vivendo em sabedoria. Pablo hace una exhortación a tener cuidado de la manera en la que andamos. Paulo nos chama a atenção para ter cuidado da maneira como andamos. No como necios, dice, sino como sabios. Não como tolos, mas como sábios. El término griego traducido como tener cuidado O término grego que ele usa como ter cuidado es akribos, é akribos, que es como, no sé si en portugués es similar, en castellano es acróbata. não sei se em português é similar, mas em espanhol é acróbata. Es esta idea de alguien que tiene mucho cuidado en la manera de andar. É uma ideia de alguém que toma muito cuidado na maneira de andar. Necesita exactitud y atención meticulosa a cada detalle. Precisa de muita atenção a cada detalhe. Es esta idea del acróbata que va caminando en la cuerda acróbata. floja. É essa ideia de acrobata que vai andando numa corda bamba.
suspendido a 30 metros de altura andando em 30 metros de altura y sin una red de seguridad. e sem uma rede de segurança. Imaginemos un individuo en esta situación. Imagina uma pessoa nessa situação. No puede permitirse el lujo de caminar distraído, viendo el móvil. Não pode andar distraído, olhando o celular. Desde luego que no. No Lógico puede, que no no. puede dejarse llevar por la inercia o dar un paso basándose simplemente en lo que su corazón le dicta en ese momento. Andando na corta bamba, não pode se deixar levar por uma inércia, algo que surge no momento, sem estar calculando cada instante ali. Cada movimiento requiere una evaluación milimétrica del entorno, del viento, de su propia postura. Cada passo ali requer uma análise do vento, do seu movimento, da sua postura. Y un paso en falso no es una simple anécdota, sino que tiene consecuencias reales y desastrosas. E um passo errado não é simplesmente uma falha, senão que tem reais consequências. Al explorar este concepto de sabiduría es muy fácil caer en una trampa intelectual. Explorando esse conceito de sabedoria, é muito fácil cair numa armadilha intelectual. Porque podríamos decir que la sabiduría no es simplemente saber mucha teología o acumular versículos, Porque poderíamos falar, a sabedoria não é somente acumular versículos e saber muitas coisas. pero ese es el error. Esse é o erro. Porque podemos comparar la sabiduría teológica con acumulación de datos. Porque podemos comparar a sabedoria com a acumulação de dados. Pensamos que ser sabio es tener un gran arsenal de versículos memorizados, dominar historia antigua, poder ser capaces de debatir filosóficamente o teológicamente. Pensamos que ser sábio é ter uma vasta amplitude de versículos memorizados, saber histórias antigas e ser capaz de dialogar debates filosóficos. Pero siguiendo la analogía del acróbata, Mas seguindo a analogia do acrobata, alguien podría tener 3 doctorados en física, alguém poderia ter 3 doutorados em física, saber todas las leyes que están implicadas en la aerodinámica, saber todas as leis dos movimentos e do universo, y tener todo el conocimiento teórico. ter todo o conhecimento teórico. Pero si ese hombre, al subirse a la cuerda, Mas se esse homem, ao subir a corda, pierde el equilibrio perde o equilíbrio y cae a los 2 segundos, e cai a 2 segundos, de nada le valió todo su conocimiento. nada valeu todo o conhecimento. Sabiduría entonces en este contexto Sabedoria, então, nesse contexto, es un don divino. é um dom divino. Es lo que el apóstol Santiago dice que podemos pedir a Dios É o que o apóstolo Tiago diz que podemos pedir a Deus y que Él nos la dará, e que Ele nos dará, para poder discernir de manera práctica para poder discernir de maneira prática las intenciones ocultas de nuestros propios corazones as intenções ocultas dos nossos próprios corações. y entonces poder mantener el equilibrio cuando todo alrededor quiere empujarnos hacia el abismo. Então, assim poder manter o equilíbrio na corda quando tudo ao redor quer nos puxar para baixo. Y en vez de confiar ciegamente en nuestro propio corazón, Então, em vez de confiar cegamente no nosso próprio coração, depender entonces de Dios. então depender de Deus e não no nosso próprio coração. Y bueno, casi estamos por terminar, pero Então, Pablo quase habla estamos terminando, mas Paulo fala de aprovechar bien el tiempo. de aproveitar muito bem o tempo. Pablo aquí está usando la palabra kairos, Paulo aqui, ele usa uma palavra kairos, que tiene que ver más con una ventana de oportunidad. que tem a ver com uma janela de oportunidade. No usa la palabra cronos, Ele não usa a palavra cronos, que sería más como para medir el tiempo que se usa lineal. muito para medir o tempo lineal, o tempo. Entonces, en nuestro día a día, Então, no nosso dia a dia, aprovechar el tiempo aproveitar o tempo tiene más que ver con estar atentos tem mais a ver com estar atentos a esas ventanas de oportunidad a essas janelas de oportunidade para restaurar una relación, para restaurar uma relação, para decir la verdad, para falar a verdade, para hacer el bien. para fazer o bem. Estar atentos cuál es la voluntad de Dios. Estar atentos, qual é a vontade de Deus?
Nuevamente, esto va más allá de conocer reglas. Isso vai além de conhecer regras. Se trata de comprender el corazón de nuestro Padre É sobre compreender o coração do nosso Pai a través de su palabra. através da sua palavra. Ser entendido, la palabra entendido significa unir las verdades bíblicas con nuestra realidad diaria. Ser entendido. Isso significa unir as verdades bíblicas com a nossa realidade diária. El verso 28 Pablo dice que nos presenta un contraste. O verso 18, Paulo apresenta um contraste. No os embriaguéis con vino, Não se embebedais com vinho, sino más bien ser llenos del Espíritu. mas ser cheios do Espírito. Y el objetivo de hoy no es hablar de si el cristiano debe o no debe consumir alcohol, E o objetivo de hoje não é falar se o cristão deve ou não consumir álcool, si la Biblia lo prohíbe o no. se a Bíblia proíbe isso ou não, Más bien, el enfoque es mas o enfoque que mientras el alcohol en determinado punto que o álcool em determinado ponto, suprime nuestro control, autocontrol, se o álcool em determinado ponto tira o nosso controle y nos lleva a la disolución, al desenfreno y la pérdida del equilibrio. e nos leva a perder o equilíbrio, En contraste con esto, contrastando com isso, el Espíritu Santo actúa en nosotros, o Espírito Santo atua em nós, produce dominio propio, nos dá domínio próprio, claridad mental, claridade mental, y no solo eso, sino que nos estimula, pone en nuestro corazón el deseo e De- não só isso, ele estimula no nosso coração o desejo de querer hacer la voluntad de Dios y glorificar a Cristo con nuestras vidas. de fazer a vontade de Deus e glorificar a Cristo com as nossas vidas. Y esto no es un evento único que sucedió cuando aceptamos a Cristo, Isso não é algum evento único somente de quando aceitamos a Cristo. sino que es una dependencia diaria y É uma continua de la dependência gracia de Dios. diária e contínua da graça de Deus. Una vida llena del Espíritu Santo Uma vida cheia do Espírito Santo no se manifiesta en éxtasis irracionales, não se manifesta em êxtases irracionais, uma alegria irracional, sino en una comunidad que canta, alaba y da gracias. senão numa comunidade que canta e dá graças e louva a Deus. Y la sabiduría produce un corazón que desborda, como dice Pablo ahí, en salmos, himnos y cánticos espirituales. E a sabedoria, ela produz algo no nosso coração que transborda de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. El objetivo final es dar gracias O objetivo final é dar graças a Dios siempre por todo. a Deus sempre por tudo. Esa gratitud es el motor Essa gratidão é o motor de nuestra santificación. da nossa santificação. Cuando el corazón está lleno de agradecimiento por lo que Cristo hizo, Quando o nosso coração está cheio de gratidão pelo que Cristo fez, el egoísmo y la necedad pierden su atractivo. o egoísmo e a ¿Necedad? o egoísmo e pensar só em La si, falta de sabiduría. sim, a falta de sabedoria perde o atrativo. Para terminar, simplemente el versículo 21 Para terminar, o versículo 21, actúa como un puente importante ele age como uma ponte importante hacia las aplicaciones prácticas de la vida cotidiana. Después Pablo va a hablar más de las dinámicas entre personas. para a vida cotidiana. Depois Paulo ele vai falar mais dessas pessoas. Pero al ser hijos amados que Mas imitan ser a su filhos padre, amados que imitam ao seu pai, que andan en pureza, luz, sabiduría, que andam em pureza, luz e sabedoria, la evidencia culminante o final de estar llenos del Espíritu Santo, Como? la evidencia más clara de estar llenos del Espíritu Santo a evidência mais clara de estar cheios do Espírito Santo es en el mandato de someternos unos a otros en el temor de Dios. é no mandato que diz no versículo 21 de sometermos uns aos outros Esta, no, por esta, temor a Deus. esta sumisión mutua no implica una inferioridad de valor Isso não implica uma inferioridade de valor, o ser menos inteligente o menos capaz, ou ser menos inteligente ou menos capaz, sino que es adoptar una actitud de trabajo en equipo é adotar uma atitude de trabalho em time, em equipe, de acuerdo al rol y al orden diseñado por Dios, de acordo a o papel desenhado por Deus,
en donde renunciamos a nuestro egoísmo onde deixamos o nosso egoísmo y buscamos honrar a Cristo e buscamos honrar a Cristo a través del respeto através do respeito y servicio al prójimo. e serviço ao próximo. El Evangelio transforma radicalmente todas nuestras relaciones. O Evangelho ele transforma radicalmente todas as nossas relações. Todo esto que hemos hablado Tudo es isso que falamos contracultural y contraintuitivo, contracultural e contraintuitivo. pero podemos nuevamente anclar nuestros corazones Mas podemos fixar os nossos corações y nuestros e pensamientos nossos pensamentos en nuestra nueva identidad. na nossa nova identidade. Recordémonos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Lembremos-nos nós mesmos o Evangelho a cada dia. Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Preguemos-nos nós mesmos o Evangelho a cada dia. Y así podemos vivir vidas verdaderamente transformadas por la gracia. E assim podemos viver vidas realmente transformadas E pela graça. Y entonces rendirnos voluntariamente por amor. E rendermos voluntariamente por amor. Por amor a aquel que se entregó primero por nosotros. Por amor àquele que se entregou primeiro por nós. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te doy muchas gracias. Deus, te dou muitas graças. Primero, gracias porque podemos llamarte Padre. Primeiro, obrigado porque podemos chamar-te Pai. Porque ahora somos tus hijos amados. Porque agora somos teus filhos amados. Porque ahora cuando nos ves, Porque agora quando nos vês, sonríes. sorris. Pero no por nuestros méritos, Mas não por mérito próprio, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz. mas pela obra perfeita de Jesus na cruz. Por la vida perfecta de obediencia, Pela vida perfeita de obediência. por la muerte y resurrección de Jesús, Pela morte e ressurreição de Jesus, que nos ha dado una nueva identidad. que nos ha dado uma nova identidade. Ayúdanos a relacionarnos contigo y con los demás Nos ajude a relacionar-nos contigo e com os demais, con esta identidad como fundamento, com essa identidade como fundamento. no para ganar nada, Não para ganhar algo, sino por medio de un corazón agradecido mas por meio de um coração agradecido por lo que tú ya has hecho por pelo nosotros. que já tens feito por nós. Y es en el nombre de E Jesús no que nome oramos de esto. Jesus que oramos. Amén. Amém. Dios les bendiga. Que Deus os abençoe.